Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta. Hoje nós vamos estudar um texto do irmão Anax Jorge Carneiro. Ele é de Trizidela, lá do Maranhão. E o texto que ele escreveu chama-se Antes de Agir, Deus Avisa. Esse texto foi escrito para nós, para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Como vocês sabem, não fui eu que escrevi o texto, foi o irmão Anax Carneiro. O que eu vou fazer? Vou ler e contar aquilo que eu entendi. Hoje nós vamos ler Amós 3, são 8 versículos só. Mas como Amós sempre fica mais complicado de achar, já vou avisando vocês, tá bom? Então, enquanto isso, vai procurando lá. Amós 3. Então, irmãos, eu quero pedir para vocês, gentilmente, fazerem a sua parte aí como missionários urbanos, compartilhando esse nosso devocional, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, que você possa se inscrever no canal, acionar o sininho, fazer comentários. Tudo isso é importante para que o algoritmo reconheça que a mensagem que está sendo passada, ela deve ser divulgada, tá bom? Eu quero começar orando e convido você a orar comigo. Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de termos liberdade de estudarmos a Tua Palavra, que nós possamos estar conscientes e que possamos estar atentos, que o Senhor nunca age sem antes nos avisar. Que nós saibamos disso e que nós possamos viver tementes a Ti, sabendo que o Senhor está nos avisando que devemos ter uma conduta melhor. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, vamos lá, Amós 3, de 1 a 8, e Amós 3, de 1 a 8, vai falar sobre o juízo contra Israel. Deus lembra o povo dele que ele está alertando, ele está toda hora dizendo, olha como vocês estão fazendo coisas erradas, a iniquidade, olha, vocês vão ser punidos. E aí o profeta Amós aqui usa algumas perguntas que nem é para responder, são só perguntas retóricas para enfatizar que o julgamento é inevitável e que Deus não age antes de revelar os seus planos para os seus profetas. Então essa passagem que nós vamos ler vai destacar a rebelião de Israel, que tipo de consequências ela trouxe ao povo de Deus, né? Porque a justiça divina fosse cumprida. É disso que vamos tratar. Vamos ler então Amós 3, de 1 a 8. E fala assim, ó, vai falar dos vícios e das maldades de Israel. Ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que foi subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amém? Bom, então, antes de agir, Deus avisa, e o versículo escolhido aqui pelo irmão Anax foi o versículo 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Bom, Deus, em sua soberania, em sua graça,
revelou os seus planos antes para os profetas dele. Né? Não foi bagunçado, não. Ele revelou, ele falou, oh, vai acontecer desse jeito. E esses profetas, em nome de Deus, foram lá e contaram para o povo, ó, fique esperto, vai ser assim, assim, assim. E por que que Deus fez isso? Para que a gente possa se preparar para encarar aquilo que ele vai fazer. Dito isso, fica claro que o Senhor continua falando. Ele falava naquela época e hoje ele também fala. A questão e a pergunta que não quer calar é: as pessoas estão ouvindo o que Deus está falando? Antes do dilúvio Deus falava, mas ó, ninguém se manifestou. Antes das pragas no Egito, o Todo-Poderoso falava. E alguém se importou? Não. Antes do povo ser levado escravo lá para a Babilônia, foi avisado também. Mas quem ouviu? Ninguém ouviu. Quem realmente deu atenção? Enfim, hoje, mais do que nunca, a voz de Deus está à disposição de qualquer pessoa, de qualquer um que queira ouvir, né? Ela está impressa na Bíblia, ela está na internet, ela está em formato de MP3, ela está tudo quanto é lugar. Você, qualquer aplicativo, tem aplicativo de monte, com todas as versões, em todas as línguas. Nossa, tem Bíblia para todo lado, né? A palavra de Deus é que não falta. Mas a pergunta aqui que não quer calar é: quem é que está dando atenção? Lembra do que Jesus falou já, lá em João 10, 27, diz assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só, as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e as seguem. Acontece que eu conheço pessoas que dizem assim, eu não leio a Bíblia não, porque ó, muito difícil entender, muito difícil, eu não entendo nada. Mas não entende porque não quer, porque se você der um Google lá, qualquer palavra, qualquer frase, qualquer coisa, tem lá para te explicar. Se você quiser ouvir a explicação por um pastor, um missionário, tem lá alguém falando. Enfim, não tem desculpa para a pessoa dizer, eu não entendo a palavra de Deus. Então é muito prudente a gente ouvir antes que Jesus volte, porque depois, ó, se a gente não ouve agora o que Deus está falando, vai ser tarde demais. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, disse o seguinte para o povo lá de Coríntios, lá em 2 Coríntios 5:20. Diz assim, ó: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, olha só, tá avisando. Por meio da sua palavra, da sua igreja, a palavra está sendo anunciada. Deus está falando. Você está ouvindo? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. É a sua missão anunciar a palavra de Deus que você já conhece. Caso contrário, é seu dever ouvir a mensagem do Senhor. Então, olha, duas coisas importantes e nenhuma das duas pessoas serão desculpáveis. Aquela que conhece a palavra tem o dever de anunciar. E aquela que não está dando ouvidos ao Senhor tem o dever de ouvir a mensagem dele. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que antes de agir Deus avisa, para nós o abraço está super mega certo. Lembra também do versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que foi escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.